Muita alegria, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Podem voltar aos assentos. Tenha vontade, por favor. Convidado hoje, Senhor. Quero glorificar a Deus por esta oportunidade muito rica. Quero dizer aos irmãos que eu estou muito contente por fazer parte desta grande festa com vocês. Que Deus abençoe a todos esses jovens. Eu guardo no meu coração, que eu oro por vocês, que vocês cresçam sempre mais, que nós cresçamos sempre mais. Esta é a geração que verá os céus abertos e o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Aleluia. Preparemos para este momento. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe o pastor. Muito obrigado a todos vocês que sempre me recebem muito bem. Muito obrigado. Fico feliz por ter a minha família aqui comigo. Nem sabia que eles viriam, mas eles estão indo. Minhas irmãs, meus cunhados, Deus abençoe vocês. Evangelho escrito por João, capítulo 17, vamos ler a partir do primeiro. Se quiser ler de pé, sentado. Você primeiro. Jesus falou assim, ele, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, chegada é a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a quantos lhe deste, e a vida eterna é esta: conheçam a ti, somente a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Amém. Amém. Pode retornar ao seu lugar. Deus sempre quis se relacionar com o homem, começando pelo Jardim do Éden, depois através do tabernáculo em Êxodo, e também através de Cristo Jesus. No Éden, Deus descia todas as tardes a fim de receber o culto de Adão que lá estava. No tabernáculo, Deus criara a fim de viver no meio do povo, conforme o capítulo 25 de Êxodo. O tabernáculo é onde Deus se manifestou, o lugar onde todos viram a glória de Deus. Uma glória que era transitória, uma glória que era limitada, mas era a glória de Deus. Um tabernáculo onde gastou-se cerca de 800 quilos de ouro, 2.000 ou 2.000 quilos de prata, 1.000 quilos de bronze, mas nada disso se comparava à glória de Deus quando esta era manifesta. A ponto de que os homens não suportarem em seu estado comum, físico, natural. Deus encheu de ouro os utensílios do tabernáculo. O local era muito belo, ainda mais quando foi reformado por Salomão, porque Jerusalém, naquele tempo, ou melhor, ela é formada acima de 2 montes. Aqui existe um vale entre os dois. Neste vale estão os moradores mais baixos da sociedade. E o monte ficava, ou melhor, o templo ficava acima do monte. Quando Salomão cobriu o templo de ouro, a glória do templo era tão forte que os moradores que estavam do lado de baixo ficavam admirados quando o sol batia no templo e ele reluzia. Deus encheu de ouro o templo, a acácia, as madeiras, os móveis. Mas entendeu o Senhor que esta maneira não era uma maneira correta e boa de se relacionar com o homem. Porque a lei condenava, a lei era pesada. Nenhum homem conseguia subir os 613 degraus de ordenâncias que a lei exigia. Achou Deus por bem enviar a nós o seu Filho único. Em João está escrito que ele era o Verbo que estava com o Pai, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
seu tabernáculo para viver entre os homens. Deus encheu de glória ao tabernáculo terreno e Jesus encheu de glória aos ossos secos e denominou-os como igreja. Deus não precisava mais de uma habitação com uma estrutura tabernacular. Agora a habitação dele é o homem. Ele mora no homem. Esta dimensão é grande demais para ter Deus morando dentro de nós. Jesus, quando está formando a igreja, a ideia dele é transformá-los no decorrer do tempo. O tema que vocês solicitaram é muito bom. Que conheçam a Ti como Deus verdadeiro. A igreja está em formação e tudo que está em formação tende a ter complicações. Nada que está em formação é completo. Nada que está em formação é perfeito. Assim era a igreja. E tem um versículo muito bom que é sobre ele, que eu quero pensar com vocês nessa noite, que é aquele que diz assim: ide por todo mundo e falai do Evangelho. A nossa versão ela teve um pouco de complicação em questão desse versículo, ele ficou um pouco obscuro. Mas o versículo verdadeiro, na sua originalidade, está escrito assim: indo por todo mundo preguem o Evangelho. Porque vida cristã não é nada mais e nada menos do que um caminho. Todos os discípulos foram formados nesse caminho. E é nesse caminho que nós estamos sendo formados. Esse caminho ele não tem fim aqui na terra. Ele finda-se no céu. Enquanto estivermos aqui, ninguém é perfeito, isto não cabe a nós. O que nos cabe é sermos transformados de glória em glória pela imagem do Senhor. Existem duas maneiras de se conhecer a Deus. A primeira maneira de se conhecer a Deus é a maneira teórica, no papel. Deus se apresenta desta forma, e se apresentou principalmente no Antigo Testamento. Que para nós é isso, porque ele se manifestava mais para eles de uma maneira teofânica, ou seja, Deus vinha em pessoa através de coisas, de objetos, como a rocha que Cristo se fez uma rocha, como a nuvem do Espírito Santo, mas para nós é somente a escrita, porque é isso que nós temos, a letra. A maneira teórica nós conhecemos a Deus, mas isso não é tudo. Porque para Deus não importa o quanto que eu conheço Ele no papel, importa o quanto que eu vivo aquilo que eu conheço na prática. Tem gente que sabe muito na teoria, mas não vive nada na prática. Isso não é bom. Porque o tanto que eu conheço e não vivo traz para mim condenação. Eu sei que isso é duro de ouvir, mas Jesus disse: os que ouvem a palavra e as colocam em prática é semelhante a um homem prudente. E os que ouvem e não as praticam é semelhante a um insensato. Quem é o insensato? O insensato não é o inocente, porque o inocente ele não faz porque não sabe. O inocente ele não faz e não está sabendo de nada. Agora o insensato ele sabe e não pratica. Em João capítulo 12 ele disse o seguinte: eu não julgo o mundo porque não vim para isso, estou isento disso. Mas tem alguém que julga o mundo. A palavra que eu preguei, ela julgará o mundo. Conhecer a Deus e não viver, e não praticar o que eu sei, é estar trazendo para mim uma condenação própria. E Jesus está isento dessa condenação, porque Ele simplesmente pregou. Você ouviu, eu ouvi. E o que Ele espera de nós? Que nós vivamos. Sabedoria é colocar em prática aquilo que eu sei. É pegar o meu conhecimento e transformá-lo em vivência. Sabedoria é o viver as Escrituras. Tem uma coisa que está me preocupando, é a nossa falta de interesse pelas Escrituras, pela palavra. Quer uma dica? Quando você for ouvir uma pregação, traga um papel, uma caneta, escreva. Cole lá na parede do seu quarto, leia toda manhã. Versículos importantes, destaque. Memorize, guarde. Isto vai ser bom para você. Porque quanto mais eu sei da palavra, mais eu tenho facilidade para vivê-la. Jesus estava formando os discípulos no caminho e fazendo com que os homens o conhecessem. Intimidade é tão profundo que Moisés viveu isso e disse:
Falava Moisés com Deus face a face, como se conversa com um amigo. Paulo viveu isso e disse: eu conheço um homem, falando de si mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Mas nós somos tão ignorantes que nós dizemos: não, a gente não pode estudar muito, porque se estudar desvia. Paulo era filósofo, teólogo, poeta, contemporâneo, tudo e muito mais. Nível de intimidade, arrebatado até o terceiro céu. O problema é que nós estamos muito ignorantes em questão de conhecer ao nosso Deus. Só que o caminho que gera em nós transformação exige que nós o conheçamos. A teologia prática, que nós chamamos de ética, e a teologia moral. Eu gosto de um texto que Nahum Sarna disse: na concepção bíblica, o conhecimento não está essencialmente, nem mesmo primariamente, enraizado no intelecto e na atividade mental. Em vez disso, é mais experimental e mais embutido nas emoções, de modo que possa abranger qualidades, tais como contato, intimidade, preocupação, parentesco e reciprocidade. É esta maneira que Deus quer que nós o conheçamos. Uma maneira íntima, uma maneira recíproca, uma maneira que eu me achego a Ele e Ele se achega a mim, como está escrito: chegai-vos a Deus para que Ele se achegue a vós. É interessante que todo conhecimento prático ele vem da parte de Deus e não da nossa. Jesus, uma certa feita, reunido com os discípulos, ele fez uma pergunta. Essa pergunta mexe com a minha mente, porque ele perguntou a respeito dele mesmo. É a mesma coisa de eu chegar no pastor e dizer: pastor, quem é o Vinícius para o Senhor? Jesus falou para os discípulos: quem os homens dizeis que eu sou? Essa foi a primeira pergunta. Disseram: alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Jeremias, ou até alguns dos profetas dele. Ele perguntou isso: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele não está testificando de si mesmo, ele está perguntando. Os discípulos se calam, mas Pedro toma a palavra e diz: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Pedro se exalta, porque Jesus diz para ele: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, filho de Simão Barjonas. Pedro, exaltado, é repreendido por Jesus quando ele diz: mas não foi carne e sangue quem revelou para você, mas o Pai que está no céu. Quando eu tento me aproximar de Deus com o meu próprio intelecto, eu me quebro. Com a minha própria mente, eu me quebro. Em Gênesis capítulo 11 aconteceu isso. Construamos uma torre e chegaremos ao topo, a fim de conhecermos, a fim de estarmos com Ele. O resultado foi: Deus desceu lá e confundiu a língua de todos os homens. Mas a graça é diferente, porque a graça é Deus se revelando. Diferente da religião, que a religião é o homem buscando a Deus. Não tente nunca pelos seus próprios méritos servir a Deus, porque a graça, a salvação não vem de nós mesmos, é pela fé, e a fé é dom de Deus. Mas eu jejuo 2 vezes por semana, oro 1 hora por dia. Você está tentando buscar o céu com a sua própria força. Eu não estou condenando a sua prática, isso é bom, mas não deve ser forçado. Nós oramos, mas não somos salvos por causa da nossa oração. Porque quem é o homem para que se achegue a ti, como está escrito? Nós vivemos com Ele porque nós temos prazer de estar com Ele, não porque nós temos de viver com Ele para que sejamos salvos. Nós o conheçamos porque a vida eterna é conhecê-lo, e conhecê-lo é ter a consciência de que eu não sou ninguém, mas por mérito dele eu sou alguma coisa e eu posso alguma coisa. Vamos meditar na vida de Pedro para caminharmos para o final. Pedro, ele é alguém diferente, porque de todos os ministérios da Bíblia, Pedro e Paulo teve ministérios diferenciados. Deus chegou lá em José, lá em Gênesis, e deu a José um sonho. Mostrou para José o quê? O sol, a lua e as estrelas. Mas não mostrou para ele a cisterna. Não mostrou para ele a sequidão do Egito, de princípio.
não mostrou para ele que ele teria que fugir da casa de Potifar para ir direto para a prisão. Quando ele chamou Davi, ele disse assim: Samuel, vai na casa de Saul, ou melhor, na casa de Jessé, perdão, e unge a um de seus filhos, a qual eu vou te mostrar. Você vai ungir ele para mim, para que reine sobre Israel. Mas não revelou para Davi a perseguição, não revelou para Davi o processo que ele teria de passar para chegar no trono. Só que para Pedro e para Paulo foi diferente. Vamos falar de Paulo primeiro, para entrarmos em Pedro. Para Paulo ele disse assim para Ananias: vai lá na casa de Judas, porque Paulo está lá, está orando, e eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Para José ele revela o trono do Egito, o sol, a lua e as estrelas se curvando. Para Davi ele revela o trono de Israel. Para Paulo ele revela a forca, a espada, a perseguição. E para Pedro, sabe o que ele revelou para Pedro? Pedro foi um ministério exclusivo. Ele revelou para Pedro algo que nem eu e nem você queria, acredito eu. Ele chamou Pedro para a morte. Nisso, o que você está dizendo está escrito. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, 18. Dizendo a Pedro: na verdade eu te digo que quando você era moço, você cingia a ti mesmo e andava por onde você queria. Mas quando já fores velho, entenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará por onde você não quer ir. Falando da morte, olha 19. E disse isto, significando com que morte haveria ele de glorificar a Deus. Jesus chamou Pedro para a morte. E Pedro, ele era um cara complicado. Mas eu gosto de Pedro, porque Pedro ele foi formado no caminho. Pedro ele foi moldado no caminho. Pedro no caminho, Deus foi tirando algumas coisas que não agradaram a ele e foi colocando algo de bom na vida de Pedro. Começando aonde é a primeira manifestação que Pedro tem de Cristo em público, porque a primeira foi na casa dele. E toda a manifestação da parte de Deus para conosco começa na nossa própria casa, na nossa própria bagunça, nas nossas próprias coisas. Lugar onde os homens muitas das vezes não enxergam, mas é onde Deus nos vê. Lugar onde só nós sabemos o que passa lá dentro e Deus também sabe. Aí Pedro sai da casa para ir ao público. Pesquei a noite inteira e não peguei nada. Jesus se aproxima e diz: Pedro, tenta de novo. Este é o Pedro frustrado. É a primeira observação que nós temos no caráter de Pedro. Mas Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu farei. E houve bonança. Pedro, ele além de ser um cara complicado, um cara frustrado na vida, decepcionante, ele era alguém que não tinha interesse nenhum pelas coisas espirituais. Quando Jesus subiu ao Monte Tabor a fim de se transfigurar, era uma coisa magnífica. Jesus subiu, o sol bateu nele, ele começou a brilhar. Pedro, Tiago e João observavam. De repente desceu Moisés e Elias. Aí Pedro toma a palavra, e Lucas registra isso, somente Lucas, que eles cansados e com sono disseram para Jesus: Senhor, quer que façamos aqui uma tenda para Moisés, uma para Elias e uma para ti? Aleluia. O que causava em Jesus admiração, o que causava em Jesus glória, para Pedro gerava sono. Este era o Pedro que estava sendo transformado no caminho. Aleluia! De repente ele está diante de um cenário totalmente diferente, aonde ele está vendo um Cristo com uma coroa de espinho na cabeça sendo julgado, aonde ele está vendo Jesus passando pelo tribunal de Anás, de Caifás, pelo Sinédrio, pelas mãos de Pilatos, de Herodes, de Pilatos novamente, e sendo moído pelas nossas transgressões, e Pedro observando tudo isso pelo lado de dentro do templo. De repente Pedro sai
E a percepção de Pedro é decepcionante outra vez. Porque Pedro está observando e alguém chega nele e logo diz: olha, você fala como ele. Oh, glória! Você estava com ele porque a sua fala te condena. E isto é decepcionante. A única coisa que fazia com que Pedro fosse parecido com Jesus era a fala e não o estilo de vida. Você fala com ele muito bem, mas ela não diz você se parece com ele. Porque Pedro passou 3 anos e meio ao lado de Jesus e não foi capaz de viver como ele viveu, mas era capaz somente de falar como ele falava. Será que isso tem alguma coisa parecida com a gente? A gente fala como ele falou muito bem, mas vive como ele viveu muito mal. É porque estamos sendo transformados no caminho. A sua fala te condena. Você fala como ele. Eu não conheço esse homem, disse Pedro. De repente aparece outro alguém e diz: olha, você se parece com ele, nós te vimos com ele. Pedro repreende novamente e diz: eu não conheço tal homem. E pela 3ª vez ele diz: eu já disse, eu não sei quem ele é. Então o galo cantou e Pedro fez o quê? O negou 3 vezes. Este é outro fato. Jesus com os olhos apaixonados olhando para Pedro, a ponto de Pedro se quebrantar e sair para fora em lágrimas. Era um caminho. A Bíblia sai do cenário de Pedro para mudar para o cenário de Judas. Judas é semelhante a Pedro em partes. Judas o vendeu, Pedro o negou. Pedro falava como ele. Judas condenou a fala dele. Só que a Bíblia diz que Judas sai para se matar, enquanto Pedro chorava. Qual é a diferença entre Pedro e Judas? A diferença é única e simples. Pedro estava na mão do oleiro. E Judas teve a mesma queda, mas não se importou em recomeçar. Porque na vida eu terei várias quedas, e muitas das vezes algumas serão iminentes. Não vai ter como nem ocorrer. A diferença é como eu vou reagir diante das quedas que a vida me propõe. Judas disse: eu vou se matar. Pedro disse: eu vou chorar. Jesus está esperando alguma coisa de alguém aqui nesta noite. Você deu uma rasteira em você mesmo, está permanecendo no chão, porque Ele está dizendo: você está no caminho, se levante, porque o caminho, Ele te diz, ainda tem esperança para você, ainda tem jeito. Aleluia! Ele o negou, saiu para chorar. Aí quando Jesus ao 3º dia ressuscita, dá-se a ordem: vai às mulheres e diga aos discípulos que eu estou vivo, e diga também a Pedro que me encontre no mar da Galileia. Aleluia! É esse encontro que Ele está querendo ter com alguns que estão aqui nesta noite. Você se escondeu atrás do galo, mas Ele já ressuscitou e está aqui dizendo: o caminho ainda está aberto, porque eu permaneço sendo o caminho. Vai lá! Onde eu vou ter um particular. Eles observam a ordem e eles acatam em mão. Oh, glória! Chegando lá, Pedro diz: eu vou pescar. Os discípulos dizem: nós vamos também. Pegaram o barco, pegaram a rede, foram até o mar, e a cena se repete. Naquela noite não pescaram nada, mas pela manhã alguém está lá na beira da praia. Vocês têm de algo de comer? Não souberam que era o Cristo. E responderam: não. Mas então ouviu-se uma voz suave dizendo: joga do outro lado. Aí os discípulos começaram a um cutucar o outro e dizer: é Ele. É Ele. E como você sabe que é Ele? É a mesma palavra de 3 anos e meio atrás. É Ele. Então eles jogaram e colheram 153 grandes peixes. E quando souberam que era Ele, Pedro fez o quê? Se jogou para o mar. Todos os discípulos correram até Jesus. Jesus preparou um banquete para eles.
Mas Pedro estava na praia e anoiteceu. Pedro sai do mar porque estava gelada a água e aparece diante dele e senta como se nada tivesse acontecido. Aí Jesus toma a palavra e diz: Pedro, Senhor, eu te amo. Pela segunda vez Jesus indaga: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes tudo. Porque você me negou 3 vezes, então 3 vezes vai ter que declarar o que o caminho está gerando na sua vida. Tu sabes tudo, tu sabes o quanto eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Aí ele olha para João e diz: Senhor, o que será de João? Jesus responde: não importa, o negócio é entre eu e você. Porque o caminho é particular, Pedro. Meu Deus. Esquece João e vamos falar de ambos, eu e tu. E o que será de nós? Eu te chamei para a morte. Então faz o seguinte, me segue. Por quê? Porque o seu destino já está traçado. O negócio é o que você fará nesse destino. Salmo de número 139 está escrito: antes de que eu me formasse no ventre da minha mãe, Ele já havia escrito toda a minha vida no seu livro. O seu destino já está traçado. A pergunta é: o que você vai fazer neste caminho com o poder que Ele deu na sua mão para desenrolar o caminho? Aleluia. Aí Jesus vai assunto aos céus, Jesus sobe, mas Pedro fica. E o destino ainda está traçado. Pedro tem a oportunidade de virar o jogo. Pedro tem a oportunidade de dar a volta por cima. Pedro tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Mas em Atos 1 ele ainda está com a mente fraca. E ele pergunta: Senhor, será neste tempo em que o Senhor nos dará o reino, tirará de Roma e colocará nas mãos de Israel? Jesus: Pedro, você não entendeu nada. Não compromete a vocês saber períodos estabelecidos por Deus para as suas próprias governanças. Mas eu te digo, vocês receberão poder para falar aos meus respeitos, ao meu respeito, tanto na Judeia quanto na Galileia, e também na Samaria, e também nos confins da terra. Aí eles fazem o que eles vão esperar a promessa do Pai. Porque lá em Israel, no Antigo, a nuvem guiava o povo. Jesus fez algo melhor. Deixou a exteriorização do culto e colocou a nuvem dentro do homem. Quando eles precisavam mudar de direção, a nuvem ia. Eles desarmavam o tabernáculo e as suas tendas e iam junto com a nuvem. Aí Jesus fez o quê? Permaneçam em Jerusalém, porque eu vou colocar a nuvem da direção dentro de vocês para que vocês saiam aqui fazendo o caminho. Existe uma nuvem da glória de Deus que não está sobre nós, está dentro de nós. Vinícius, me prove, Jesus disse: quando Ele vier, Ele guiará o homem em toda a verdade. O mundo não entende isso, mas existe algo dentro de mim e de você, uma nuvem que nos guia. Glória a Deus. Deus quer que esteja. Aleluia. Aí a nuvem vai descer. Aqui em Israel está sendo celebrada o Shavuot, a festa do Pentecostes. A 500 metros envia a promessa, envia o Espírito Santo, envia a promessa. E enquanto aqui eles estão jogando sementes sobre o povo e cantando louvores, exteriorizando algo que não agradava a Deus, porque era muito exteriorização e nada de verdade, nada de graça por dentro, nada de Espírito, era somente o exterior. Mas aqui alguém estava dizendo: envia o Espírito Santo, envia o Espírito Santo, envia o Espírito Santo. E de repente sobreveio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa a qual estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e começou a cada um falar em outras línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Inclusive
nessa noite para te dizer: chega de errar o caminho, é tempo de alargar as fronteiras, é tempo de mudar a direção, é tempo de voltar para o que Deus quer para você. Chega de viver para as suas próprias vontades. Existe um caminho e você deve estar nesse caminho, porque esse caminho vai transformar a sua vida de glória em glória, de fé em fé, para que você chegue à estatura, não que eu haja alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim, da onde no caminho. Aleluia! Aleluia! Aí o Pedro, para encerrarmos, que estava sendo transformado no caminho, escuta alguém dizendo: estão bêbados. Meu Deus! Aleluia! Estão fora de si ou loucos. Varões galileus, nós não estamos embriagados, porque olha que oração. O que aconteceu foi a promessa de Joel: naquele último dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O Pedro que negava agora é pregador do evangelho. O Pedro que mentia, o Pedro que não conhecia, agora conhece muito bem, virou o evangelho. O Pedro que mentia, que negava, agora diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quantos podem adorar o nome de Deus? Glória a Deus! Fique de pé, por favor, para encerrarmos. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Glória exaltada é o Senhor, ó Rei. A glória não tem fim. Deus! Jesus está muito afim nesta noite de curar a sua alma. Eu estou sentindo a presença dele neste lugar, eu estou tentando segurar. Ele está muito afim de trazer a sua consciência quem você é e quem ele é. Importa que o conheçamos como o único Deus verdadeiro, porque esta é a vida eterna, que assim o façamos. Ele te espera no mar, ele te espera no encontro particular, para que ele olhe para você e diga: o que o caminho está fazendo em você? Quem é você no caminho? Você que está na galeria precisa ouvir esta palavra. Quem é você no caminho? O caminho permanece o mesmo, o problema é que você às vezes quer se desviar do caminho, mas ele está dizendo: nesta noite eu vou te trazer de volta. O seu lugar não é fora do caminho, o seu lugar é no caminho. O caminho é o teu lugar, jovem. O seu lugar é no caminho. O seu lugar é na onde ele quer que você esteja. Não se importe com o que estão dizendo por aí fora. O que importa para nós é isto: continuarmos no caminho que ele deseja. O caminho é o lugar da igreja. Glória a Deus. Eu preciso orar por você. Grupo de louvor, será que vocês podem orar? Louvar. Grupo de louvor. Se vocês puderem louvar aquela como um farol que brilha à noite. Tu me sondas, tu me conheces. Glória. Eu quero orar por você. Nós não estamos muito interessados com o que está acontecendo agora. O meu maior interesse é com o que vai acontecer amanhã. Quem será você amanhã? Quem será você depois de amanhã? Porque o congresso acabará, mas o caminho permanece o mesmo. Ele espera algo de nós. Ele espera algo de nós. Eu nunca mais nego esta mensagem. Eu nunca mais minto sobre esta verdade. Nós estamos no caminho. Podem fechar os seus olhos, que eu quero abençoar você com uma oração. E entrega o microfone a quem é de direito. Faça o seguinte, faça algo diferente nesta noite. Se aproxime de alguém que está ao seu lado. Pode ser que você esteja do lado de alguém, de algum Pedro do século XXI. Chegue do lado dele. Ele pode estar precisando